se lembra daquela fase da escola em que os valentões de quinta série resolviam as tretas com desafios de altíssima complexidade intelectual, como Pisa aqui se você for homem! ou então Na saída eu vou te pegar! era sempre aquele teatrinho patético entre duas crianças com mais testosterona do que neurônio, esperando a hora do recreio para ver quem ia dar o primeiro empurrão. Pois bem, a diferença entre essa molecada e o ministro Alexandre Uglandi é que, na verdade, nenhuma. Porque o Xandão agora resolveu entrar na fase desafio de recreio de sua carreira. Ele tá tipo: Quero ver o Paulo Figueiredo pisar aqui no Brasil, seu covarde. Enquanto isso, o Paulo responde de Miami tomando uma água de coco. Manda um avião aí, Xandão. Ou melhor, vem você me prender aqui no Walmart. E assim, a mais alta corte do Brasil virou um episódio inédito de Meninas Malvadas, versão judicial. Senhoras e senhores, preparem-se porque o ministro do Soviético Tribunal Federal Alexandre Uglandi, também conhecido como o professor Xavier da censura, está parindo um rato de tanta raiva. O motivo? Paulo Figueiredo, o pseudo-jornalista exilado, o neto do Figueiredo original, está morando confortavelmente nos Estados Unidos e isso está corroendo o juízo do nosso ministro. O processo avança, a defensoria bateu em porta errada, ninguém atende e Paulo Figueiredo segue sendo o primeiro brasileiro na história moderna a jogar uno com a Constituição americana na mesa. E olha que ele nem jogou a carta do +4 ainda, a segunda emenda. Xandenilson, nosso inquisidor digital, tentou de tudo. Interpol? Riram da cara dele. Justiça americana? Negado. Justiça espanhola com Oswaldo Eustáquio? Humilhação. A diplomacia internacional já fez até uma plaquinha. Alexandre de Moraes, favor, não insistir. A Rumble, a plataforma gringa que não tem medo de juiz com ego hipertrofiado, meteu uma ação nos Estados Unidos explicando que o ministro deveria usar meios legais e diplomáticos para qualquer coisa. Mas parece que Xandemar prefere o manda prender e depois a gente vê. Só que lá fora isso se chama abuso de autoridade. Aqui é só terça-feira no STF. O Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Você acha? Paulo Gonet, acusou o Figueiredo de instigar militares. Aparentemente, ele é o único integrante do quinto núcleo. A gente já teve núcleo duro, núcleo golpista, núcleo do Zap. Agora temos o núcleo da hereditariedade. Se for neto de general, já tá no crime. E o que o Paulo respondeu? Honrado em estar ao lado de patriotas nesse documento histórico que prova a ditadura na qual vivemos. Xandão sentiu, e sentiu feio, porque na última terça o ministro saiu do modo relator e entrou em modo adolescente de Twitter. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, que se normalizou que uma transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Isa, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que, e jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam ser atacados porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Se nós não estávamos em guerra. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Xandão estava literalmente bufando no plenário. Se colocasse um bife naquela careca, fritava. Mas a criatividade ficou em casa. Ele já usou esse xingamento pseudo-jornalista com o Rodrigo Constantino. Talvez ele ache que todo jornalista que o critica é pseudo. Faltou só um "seu bobo" no final da sentença. Eu cito um deles, que foi
colocado ontem do pseudo-jornalista foragido nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Foi citado ontem isso. Além do mais, um ministro que chama um investigado de pseudo-jornalista fora dos autos não deveria estar impedido de julgá-lo, porque está na cara que ele não gosta do investigado. O ministro poderia tratar o réu como jornalista e manter a situação na imparcialidade. Porém, ao chamar o Paulo Figueiredo de pseudo-jornalista em rede nacional, mostra que a questão é pessoal e que não absorveu bem as críticas que sofreu. Isso é tipo um árbitro chamando o atacante de merda seca antes do jogo e depois apitando o pênalti. Que surpresa se der cartão vermelho, né? Agora imagina se o Figueiredo resolve devolver na mesma moeda e desafia o juiz a mostrar que passou em concurso para a magistratura. Já pensou que divertido? E olha que detalhe interessante. O Figueiredo é jornalista há muito mais tempo do que o Xandão é ministro. E aí vem a melhor parte. No discurso, Xandileide reclama. Quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil e atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas suas armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. Mano, já virou provocação de jardim da infância. Pisa aqui se você for homem. Bateu o desespero. Sim, Paulo Figueiredo não tem coragem de viver no Brasil, assim como os judeus nos anos 30 não tinham coragem de viver na Alemanha nazista. Mas claro, Xandirene, coragem é viver num país onde você pode ser preso por compartilhar meme e onde a justiça usa a palavra desinformação como varinha de condão. Agora, Xandão, sejamos justos. Cancela o mandado de prisão, abre as fronteiras e convida o Paulo para vir com passagem paga e salvo-conduto. A gente vai ver quem anda mais tranquilo na rua. Paulo Figueiredo na Avenida Paulista ou Vossa Excelência sem 10 seguranças ao redor. Quer inverter a provocação? Vai lá nos Estados Unidos, Xandemar. Tenta prender o Paulo você mesmo. Leva o cocada gonê de escudo e vai. Mas você não vai, né? Porque lá tem due process, tem liberdade de expressão e tem um pessoal com quem você fez umas traquinagens, tipo o Elon Musk e o Jason Miller. Pergunto, se Paulo Figueiredo tem medo de vir ao Brasil, de morar no Brasil, por que Xanderleia também tem medo de ir aos Estados Unidos da América? Só perguntei. Xander Cleison parece que não tem nem vocabulário para argumentos. Repete democracia e Estado democrático para ver se cola. Cansativo, né? De todo jeito, eu não preciso falar nada, porque a resposta do Paulo Figueiredo foi épica. Então eu digo para você, Alexandre, eu vou até o final. Eu só paro igual o Sergei Magnitsky parou, morto. E mesmo assim, vai dar trabalho. Não adianta negociar, eu não sou um pobre coitado, mas eu sou, num certo sentido, um pobre coitado, um jornalista. Mas eu, na minha parte, te prometo que eu vou gastar até o último suspiro da minha vida para tornar a sua um inferno até que você saia de onde você está. E se você não sair, não tem problema. Eu queimo a floresta inteira com você junto. Talvez seja esse o destino. Talvez seja melhor. Talvez seja melhor que o Supremo Tribunal Federal inteiro queime. Talvez. Agora, se quiser seguir os instrumentos de cooperação internacional, eu também vou ter o maior prazer em apresentar minha defesa, caso os Estados Unidos me notifiquem. Eu vou adorar. Só que a minha defesa não vai ser como a do Braga Neto, com o Dr. Juca, elogiando, dizendo que vai defender os ministros, não. A minha é tiro, porrada e bomba. Não tem depoimento em sigilo
fechado, não. Meu depoimento vai ser transmitido ao vivo para todo o Brasil assistir. Vai fazer o quê? Vai me prender? Grande bosta, Alexandre. Aqui no Xandaquistão você não manda em nada. Aqui você não vale nada. E eu sei que dói ouvir isso, mas é a vida como ela é. Vamos ver quem vai sobrar, quem vai rir por último nessa história. Que maravilha! Ver o Paulo falar com essa tranquilidade toda sobre o lobo mau que quer meter medo em todo mundo é satisfatório demais. E enquanto o Paulo aparece nos Estados Unidos falando tranquilamente com sua plateia, Xandemar se contorce na cadeira do STF como quem sentou num prego. Quando se sente incomodada com uma pessoa, a esquerda sempre tenta desmerecer essa pessoa, diminuí-la intelectualmente. A tática é sempre a mesma. Olavo, astrólogo. Bolsonaro, baixo clero. Alan dos Santos, blogueiro. Figueiredo, pseudo-jornalista. A esquerda adora atacar o currículo de quem não consegue controlar. Mas, no final das contas, tudo isso não passa de um desabafo de impotência. Xandemar odeia Figueiredo porque não pode fazer absolutamente nada contra ele. E isso, meu amigo, isso faz o nosso censor mor perder o sono e os poucos fios de cabelo que lhe restam. E voltamos ao jardim da infância. Alexandre de Moraes é aquele valentão da escola que grita: Te pego na saída! Mas o Paulo já saiu e foi morar nos Estados Unidos. Agora Xandemar fica rodando no pátio, chutando areia, gritando pro vento: Volta aqui, se for homem! O problema é que o tempo da educação infantil acabou e no mundo dos adultos, bravata não substitui lei. No final, o Brasil assiste a essa cena ridícula. Um ministro do STF perdendo a linha contra um jornalista que está protegido por um país sério. E enquanto o Paulo Figueiredo toma sol em Miami, o Xandemar frita na própria raiva. Se isso não é tragicômico, eu não sei o que é. Mas que dá vontade de rir. Ah, isso dá. E muito. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Eu vou roubar você porque eu sou o Lula ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou Lula, sou um ladrão. Eu sou Lula, sou um ladrão. Eu já escapei da prisão e pra lá eu não volto mais não. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.